Boa tarde, gente. Professor vem com ficha e com folha, não adianta, né? É vício. Bem, depois de tanta coisa interessante hoje, eu não sei se eu vou dizer algumas coisas que possam interessar. Me pediram para contar, obrigado. Me pediram para contar algumas coisas que aconteceram na minha vida como profissional. Então, vamos lá. Eu vou começar a contar com o tempo. O tempo é o seguinte, outro dia, há pouco tempo, numa aula de história, uma moça me perguntou, quanto tempo tu trabalha? O que tu já fizeste? Aí eu falei, eu trabalhei como alfabetizador, eu não fui preparado para isso, daí vou contar. Depois, eu trabalhei como professor na década de 60 toda, alfabetizador professor. Eu trabalhei 35 anos no Estado, quer dizer, 36, um ano a mais. Eu trabalhei, já estou há 36 na Unicinos, e trabalhei mais 10 que não estava na Unicinos. Aí ela olhou para mim e disse assim, mas que idade tu tem? Eu digo, minha filha, não conta somando, é paralelo ao tempo que a tua. Ela vai somar, eu me sinto matusalênico, apesar de ser o vovô de hoje, né? Eu já fiquei por último por esse motivo também, certo? Imagina, com pessoas que falaram coisas tão importantes e interessantes com 22 anos, imagina o que tem para falar um cara de 71. Bom, faz 51 que estou em sala de aula com isso aqui. Estava dizendo que no começo eu fui convidado, porque faltavam professores, antes da ditadura. Vocês sabem que, então, pela minha idade, eu sou que nem aquele whisky, antes, durante e depois. Eu vivi a educação com mil e uma transformações, né? Quase todas elas desastrosas por parte dos nossos governos, e a gente sobreviveu como professor. Então, vou contar algumas coisas da sobrevivência como professor. Mas eu comecei 2 anos antes, com 20 anos de idade, antes da famosa ditadura, do período de antes de 64 a 85. Bem, o que aconteceu? Eu fui ser professor numa escolinha aqui da zona metropolitana de Porto Alegre, lá perto do Vale dos Sinos, longe de casa na época. A gente tinha que caminhar, ia de ônibus, mas voltava caminhando 1h30 a pé porque não tinha ônibus. Aí eu estava indo na faculdade. Eu estava na universidade, a faculdade naquele tempo, que é a origem da Unicinos, fazendo curso de filosofia. Bom, eu botava óculos bem escuros quando eu chegava às 2h da tarde, porque eu dormia metade da aula. É lógico, depois de ter trabalhado de manhã e caminhado 1h30, né? O que acontecia? Eu dormia, depois eu tinha que estudar que nem louco, porque não tinha xerox naquele tempo. Eu sou desse tempo, não tinha xerox, não tinha nada. Só tinha rádio, não tinha televisão, não tinha pouco. Vocês já pensaram? Então a gente estudava em livros que eram calhamaços, eram bíblicos, que um comprava em francês, outro comprava, quem sabia alemão comprava em alemão, traduzia para a gente se emprestava. E a gente sobreviveu. Olha com as facilidades de hoje, ainda esse queixo. Né? Bem, então, mas eu fui ser professor alfabetizador assim à força. E a força significa o seguinte, eu não sabia nada, era uma escola que só tinha uma professora de origem alemã, daquelas professoras que devem existir algumas ainda, que sabem tudo e com quem eu aprendi a melhor coisa, mais do que na universidade naquela época. Depois eu aprendi também algumas coisas na universidade, de como dar aula ou projetar alguma coisa. Um dia na aula, o episódio é o seguinte, comecei a aprender na marra. Era uma zona rural, né? Crianças pobres e crianças que tinham dificuldade para aprender também. Eu não tive o meu David, nem meu Jerry, mas eu tive a minha Adriana, ou melhor, Joana, o nome da menina. Que é bem diferente, porque a realidade brasileira não é do cofrinho cheio de dólares, né? Dos Estados Unidos, certo? Bom, aí eu tinha pedido, vamos desenhar então um cavalo, porque tinha muito cavalo ao redor da escola. Todo mundo começou a desenhar o cavalo com lápis marrom, lápis preto, ou preto e branco, né? Enquanto a Joana pegou um lápis azul. Então, ela desenhou o cavalinho azul. Aí eu, com 20 anos, bem burrinho, agora diminui um pouco a burrice, mas não toda, porque a gente ainda aprendendo. O que aconteceu? Eu cheguei para ela e disse assim, que cavalo é esse? Ela disse, é meu cavalinho. Sim, mas que cor é o teu cavalo? Azul. Aí eu fiquei, mas o cavalo não é azul. Aí ela olhou bem para mim e ficou em silêncio assim,
O meu é. Aí eu digo, tá. Aí eu fui correndo, depois no intervalo, dizer para minha colega, ela disse, não, Baldecer, isso é arte, ela é que está sendo criativa, tu não podia ter feito isso. Eu digo, meu Deus, a gente não tolhe a imaginação, principalmente de uma criança, o cavalo dela é azul, então é azul, qual é o problema que tem? Né? O cavalo dela ser azul. Então, 2 anos antes, onde é que eu dirijo isso aqui, gente? Eles me disseram que isso aqui funciona. Eu tenho pavor de tecnologia, mas eu sei... Eu uso. Mas isso não é. Aonde eu faço isso aqui? É para lá que eu tenho que apontar? Olha, não sou eu. Não sou eu. Tudo bem. Mas ali, o que tinha? O próximo slide é esse aqui, ó. O cavalinho azul, já tinha saído, há 2 anos antes, o cavalinho azul de uma famosa Maria Clara Machado, que tem várias peças infantis, Plúfito, Fantasminha, mais conhecido, muito obrigado, desculpe te incomodar. Tá bom. Aí o que acontecia? Já tinha, mas eu não tinha lido naquele tempo, né? Já existia a literatura do cavalinho azul. E o burro não sabia. Então, a primeira coisa que eu aprendi. Mas a Joana, ela tinha uma parte bem... Ela tinha dificuldade de aprender, depois ela aprendeu. No final do ano, eles todos estavam alfabetizados, no sentido de escrever seu nome, escrever uma linha inteira, fazer continha com 2 números. Tem ainda um diário que a gente tinha que escrever tudo, né? Eu tenho guardado. Método antigo. Vovô viu a uva. Dizem que hoje eles podem ficar neurastêmicos, né? Com vovô viu a uva. Não sei por quê. O vovô viu a uva, no fim do ano, todos eles sabiam escrever. Eu tive um sobrinho que no 4º ano não sabia. Métodos modernos. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Ela trazia sempre um cestinho de bergamota, e eu tinha que levar para casa, pesava aquilo para burro, eu andava a pé. Porque naquele tempo tinha havido enchente em São Leopoldo e tinha os flagelados da enchente. Então ela queria que eu levasse para quem tinha fome, coitadinho. E ela levava a cabrita que amarrava na porta da aula também. A cabrita, de vez em quando, entrava com o tamanho da corda, ela entrava, depois voltava, né, da aula. Bom, isso foi a minha primeira experiência, depois foi no tempo da ditadura. O tempo da ditadura foi um horror, porque a gente teve que mentir em sala de aula, teve que falar por metáforas, por alegorias, e fui mandado calar a boca. Eu era triplicemente maldito, porque eu tinha feito filosofia, completado com história, feito letra, fazia teatro universitário. Então, vocês podem imaginar para a ditadura o que eu era, né? Era um horror. Tinha espiões em sala de aula, eu já sabia. Tudo isso a gente driblou e sobreviveu. Fui obrigado a dar moral cívica ao SPB, um horror. Eu tinha que ensinar vício e virtude. Eu queria me escabelar, eu tinha bastante cabelo naquele tempo, certo? Bom, o que aconteceu? Quando eu entrei para a Unicinos, eu então fiz uma porção de coisas diferentes que me auxiliaram muito na minha aprendizagem como professor, que foi trabalhar no curso de História, trabalhar na televisão da Unicinos, desde quando ela surgiu em 99, com entrevistas, com pessoas que eu aprendi muita coisa. No curso de Relações Internacionais que eu estou agora, tem várias disciplinas, tem projeto de arte e poder com eles. Eles fizeram leituras dramáticas de Shakespeare. No Gestão, Inovação e Liderança, outro dia, por exemplo, fomos na Bienal, e eu tenho certeza, eles fizeram comentários muito bacanas. Agora a gente tem que ler o resultado do relatório dessa visita. Então, essas atividades, muitas e multifacetadas, me ajudaram muito. É claro que eu não estou em PPG, ou pós-graduação. Eu sou um professor que anda. Né? Para mim, me ajudou bastante, me dá muito trabalho, mas me ajudou muito. Graças a Deus, eu digo para os alunos que eu estou ainda aprendendo. Né? É por isso que a cabeça se mantém em dia. E o teatro é a minha outra profissão, certo? A primeira peça que eu fiz em teatro, ninguém queria fazer o papel, foi Judas. Me mandaram aprender a falar, porque eu não sabia falar. Eu aprendi a falar, mesmo ano que eu dei aula, no primeiro ano. Então, eu tive que fazer dicção técnica vocal, porque eu pronunciava as paroxítonas que ninguém ouvia. Era árvore. Era página. E falava com sotaque italiano, porque eu tinha vindo do interior, né? Então, eu queria fazer teatro e eu tinha que tirar o sotaque, senão eu só podia fazer peça com um personagem italiano. Muito bem. Tudo isso aconteceu, o tempo é pouco. Agora, eu quero dizer para vocês uma coisa, que vou ler 2 coisas. Tá? Uma, pelo tempo que eu tenho. Eu vou mostrar para você como, já que se falou tanto em matemática hoje, eu tenho aqui um poema do Milo Fernandes, que um professor um dia usou conosco, eu nunca mais esqueci.
certos nomes que vocês vão ver aqui, que são difíceis para uma criança aprender. Poesia Matemática, do Milão Fernandes. Às folhas tantas do livro matemático, um consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a, do ápice à base, com figura ímpar. Olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez de sua uma vida paralela à dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele, em ânsia radical. Sou a soma do quadrado dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. E de falarem, descobriram que eram o que em aritmética corresponde a almas irmãs, primos entre si. E assim se amaram ao quadrado da velocidade da luz numa sexta potenciação, traçando ao sabor do momento e da paixão retas, curvas, círculos, linhas senoidais. Nos jardins da quarta dimensão, escandalizaram-se os ortodoxos das fórmulas euclidianas e os exegetas do universo finito. Romperam convenções newtonianas e pitagóricas. E, enfim, resolveram se casar, constituir um lar mais que um lar, um perpendicular. Convidaram para padrinhos o poliedro e a bissetriz. E fizeram planos, equações e diagramas para o futuro, sonhando com uma felicidade integral e diferencial. E se casaram e tiveram uma secante e 3 cones. Muito engraçadinhos, e foram felizes até aquele dia em que tudo vira afinal monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum. Frequentador de círculos concêntricos viciosos, ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta e reduziu-a a um denominador comum. Ele, consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. Era o triângulo, tanto chamado de amoroso. Desse problema, ela era uma fração, a mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade e tudo que era espírito espúrio passou a ser moralidade, como, aliás, em qualquer sociedade, né? Gente, eu aprendi muita coisa com esse poema. Bissetriz, poliedro, vocês viram quantas coisas tem ali? Ele resolveu usar uma por uma. Eu nunca esqueci, hoje eu procurei. Falaram tanto de matemática que eu disse, eu vou dizer, eu não ia ler isso aqui. Quando eu vi hoje de manhã tanto, né, elogio ao ensino da matemática, eu digo, eu vou mostrar como é que eu aprendi certas coisas da matemática, né, de uma maneira bem criativa por parte do professor daquele tempo. Certo? Eu, professor de história, que me mandava decorar os imperadores romanos. Mesmo assim, eu amei história e fui fazer história. Eu tinha que levantar com o braço cruzado e dizer, o Império Romano começou com Augusto, em 27 a.C. O segundo imperador foi Tibério, o terceiro foi Cláudio, o quarto foi Nero. E ele dizia assim, muito bem, Baldicerra, ele era francês. Agora senta. Eu adorava história, mesmo tendo que decorar. Não tinha mais nada. O primeiro livro didático que eu conheci colorido foi na 7ª série. Imaginem só. Por isso que todo mundo pergunta de que época eu sou. Gente, aqui para terminar. Uma homenagem a todos os professores e a todos que de alguma forma ensinam. E também ensinar aqui também é ensinar a aprender. Está embutido, tá? Não só ensinar o conteúdo. Representar e ensinar é do Laurence Olivier, adaptado por mim com coisas minhas. É um autor inglês. Representar e ensinar é como o primeiro gole de cerveja ou vinho. Aquele que você provavelmente roubou quando criança, um gosto do qual não se esquece nunca mais, tal a impressão que deixa na boca. Jamais um outro gole terá o mesmo sabor, será sempre um pouquinho diferente. Representar, muitas vezes é classificado pelos que estão do lado de fora, que não estão interessados no ofício, como uma brincadeira de adultos que deviam ter mais juízo. E ensinar é visto muitas vezes sem respeito e admiração, como uma coisa fácil. Não é. As duas são grandes artes. E, quando bem feitas, sustentam-se por si só, supremas e realizadas. Deram-me o mundo e enorme felicidade. Trouxeram-me amigos e bons companheiros, camaradagem e fraternidade. Ensinaram-me autodisciplina e forneceram-me o olho atento do observador. E, na criatividade que me proporcionaram, me senti completamente livre, me possibilitando também a compreender os outros. E debaixo de um foco de luz, no palco, ou no palco da sala de aula, são lugares a que pertenço. E o que faço ali, ou aqui, acho que é importante. Então, eu faço o que me cabe. E isso é maravilhoso. Obrigado.